Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, como também à nossa página. Nós estamos estudando a respeito das testemunhas, mostrando assim a importância desse excelente ministério, mostrando pela luz da Bíblia a importância desse ministério. Sem ele, o reino de Deus não pode ser implantado. Então, ele veio para que o Senhor Jesus pudesse se revelar, para que se tornasse justo o reino de Deus ser implantado. Então, tem muitas coisas para nós aprendermos. E tudo isso está aqui dentro desse ministério das testemunhas. E já começo dizendo por quê que eu não acredito que as testemunhas de Apocalipse se resumem apenas em duas pessoas ou dois homens. Por que eu não acredito? Primeiramente, aqui em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a capital do reino eterno de Jesus, né? Do reino milenário de Cristo, depois do reino eterno, como também toda a Judéia, Judá, das 10 tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, de onde saiu Jesus, se tornaram 2 povos. As 12 tribos se dividiram, 10 para um lado e 2 para o outro. Mas aqui está incluído que ele colocaria testemunha nas 2 casas de Israel. Continua. Samaria e até aos confins da terra. Então, primeiro aqui, como é que pode? Sendo que muitas pessoas acreditam que se trata de 2 testemunhas, 2 homens, no caso Elias e Moisés, como é que pode estar lá em Jerusalém, está em Samaria e está em qualquer outro lugar ao mesmo tempo? Não tem sentido, não é verdade? Então, como nós já falamos anterior, quando Jesus enviou os seus 12 discípulos, ele os enviou de 2 em 2. Isso fazia parte do Estatuto de Israel para evitar injustiça. Caso alguém encontrasse um mal feito de alguém, fosse testemunho de um crime, de um roubo, não era aceito o testemunho de uma única pessoa. Tinha que ter pelo menos 2 pessoas. Por isso, essa expressão, minhas 2 testemunhas, não significa dizer que é apenas 2 homens. Porque se caso fosse assim, esses 2, Elias e Moisés, era maior do que o discípulo. E dos nascidos de mulher, diz a Bíblia, que o maior é João Batista. João Batista encerrou esse círculo do tempo da lei, do batismo das águas, para se começar o ministério do Espírito, o batismo do Espírito. Então, na Cidade Santa vai estar o nome dos 12 apóstolos como fundamento. Então, não tem sentido. Porque se fosse para reencarnar pessoas, deveria ser eles, os apóstolos, e não João Batista, ou seja, não Elias e nem Moisés. Então, primeiro passo, mas para nós entendermos a importância desse ministério, a sua profundidade, além do que nós já estudamos no vídeo anterior, se você já não assistiu no vídeo anterior, porque já seria grandiosa demais. A gente vê lá claramente o Senhor Jesus delegando essa autoridade para Pedro. Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra é ligado no céu. Esse é o papel de uma testemunha. Ao encontrar alguém no erro, vai lá, você só. Os capítulos de Mateus, capítulo 16, verso 18, como também no capítulo 18, verso 15, 16 até o 18. Encontrou, ou seja, a pessoa não se converteu, não aceitou você sozinho, vem e chama 2 ou mais pessoas para se torne testemunha que aquela pessoa rejeitou. Aquela pessoa não podia ser julgada antes que ela tivesse a oportunidade, a palavra da salvação. Entende? Então, esse é o testemunho, esse é o ministério das testemunhas. E além disso, o Senhor Jesus disse: o que ligardes na terra, serás ligado no céu. A grandiosidade que está por trás de tudo isso
é muito grande. Então, se alguém acredita que esse ministério é restrito a 2 homens e ainda que iria ser ressuscitado, por si só está dizendo, vocês não são de nada, viu? Cacei aqui dentre os meus e eu tive que buscar alguém do passado para trazer para fazer uma obra. Isso não tem sentido. E, teria que admitir a reencarnação. E aí, aquela parábola que Jesus contou do Lázaro e do rico, Jesus errou. Porque lá ele disse que os 2 morreram. Um desceu à sepultura e o outro foi levado pelos anjos. E o rico viu Lázaro e ele disse, pai Abraão, peço-te, por favor, peça que Lázaro venha aqui, molhe pelo menos um dedo seu para que alivie esse tormento. Aqui já está falando de um acontecimento que é resultante do ministério das testemunhas. No ministério de João Batista, o mundo estava perdido, não fazia separação entre o que era certo e o que era errado. Os homens estavam num nível de maldade e de perversidade, até mesmo o povo de Deus, num nível tão grande que não tinha mais como separar. Então, Deus levantou João Batista, foi criado separado para não ser formatado já com aquele nível de malicência, não é? Então, João Batista, que era justo, começou a anunciar o reino de Deus. E o que é que ele dizia? Arrependei-vos. Essas práticas erradas de vocês vão causar um dano maior, porque o reino de Deus, o representante do reino está por vir, e quando ele vir, ele vai eliminar, excluir da terra os perversos. Então, para que vocês não sejam cortados, arrependa, porque o machado está posto na árvore. Ou seja, se a árvore for boa, a árvore é limpa. É aquilo que Jesus disse lá em João 15. Eu sou a árvore verdadeira, meu pai é agricultor. Todo galho em mim que dá fruto seja limpo. E os galhos que não dão fruto seja cortado e lançado aonde? No fogo. Por isso, ontem nós lemos lá em Joel, aonde Deus disse, até a minha figueira foi destruída, as minhas vinhas foram destruídas. O que sobrou dos gafanhotos, os purgões comeu e por aí vai. Desolação total e absoluta. Então, você vê lá, tanto ao terminar o livro do profeta Joel, como também no livro de Malaquias, ele diz, tem que ter essa separação do justo do que não é justo, para que Deus não destrua toda a terra. Então, João Batista, que era justo ao anunciar, quem cresce iria se arrepender, iria ser batizado e os seus pecados seriam sepultados e perdoados. Mas, aqueles que não crescem em João Batista, a palavra de João Batista seria a testemunha que alguém ouviu e desprezou. Jesus disse, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Mas a condenação se dá porque alguém sabe onde está a luz, mas prefere as trevas. Esse é o papel de testemunho, ou de testemunhar. E a injustiça cometida contra um justo aciona toda a justiça de Deus, o poder de Deus para eliminar, para proteger, porque os bons têm que ser limpos. Então, aqui em Atos, como nós lemos, do jeito que até o ministério de João, a pessoa tinha que ser batizado, agora esse mesmo batismo é no Espírito, é no seu original. Porque Deus é Espírito, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quando isto acontece, o nosso interior desabrocha toda a nossa habilidade, toda a nossa capacidade, correspondendo com Isaías 35, que estava morta. O animal era predador, o ouvido era surdo, mas o Espírito do Senhor entrou ali e transformou no lugar que era a surdez, o Espírito de ressurreição trouxe a audição, de cegueira trouxe a visão, até o deserto foi impactado, porque começando, até o deserto se alegrará disto, e naquele caminho não tem predador. Esse é o ministério do Espírito. Seja batizado com o Espírito Santo, tornar-se-á minhas testemunhas em Jerusalém, em Judá, Samaria, até os confins da terra. Olha onde nós estamos hoje. Está bem claro. Tá? Então, Jesus mandava de 2 em 2,
porque fazia parte dos estatutos de Israel, não se aceitava acusação. Então, mas não significa que em Israel tem 2, aqui no Brasil tem 2, não, mas é uma forma, a Bíblia foi escrita nessa configuração: eu enviarei e eu darei poder às minhas 2 testemunhas. Observe que a descrição das 2 testemunhas revestidas do poder de Apocalipse 11 é o mesmo poder que começou ali. Vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto seja revestido do poder. É coisas grandiosas demais. Deixa eu procurar um pouco mais aqui. É no capítulo 19, ou seja, no capítulo 2, o verso 19. Bom, 17. Bom, eu vou ler um pouquinho aqui, porque é importante. Nós estávamos lendo ontem Joel, né? E Joel, nós estávamos lendo Joel, porque ali se fala que vai ter um povo forte, um povo poderoso, e esse fogo era como um fogo abrasador, porque a severidade, a punição dos ímpios é tido como queimado pelo fogo, entende? Tudo a partir do ministério das testemunhas. Por isso, lá em Joel, fala sobre esse fogo devorador. Fala sobre, é lá em Joel que está falando sobre a promessa do derramamento do Espírito. E Pedro está exatamente, uma vez cheio, está explicando o que está acontecendo ali. Então, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos. Pedro está dizendo: pessoal, vou explicar para você o que acabou de acontecer. Aí abre-se um parênteses. Jeremias, na época dele, quando Deus chamou ele disse: mas eu não posso, eu sou criança. Deus tocou nos lábios de Isaías. E agora que não podia, passou a poder. A mesma expressão aconteceu com eu falei Jeremias, foi? Jeremias, a mesma coisa disse Isaías: eu sou homem de lábios impuros. Deus também tocou. Quando houve o derramamento, qual foi uma das manifestações? Eles falavam em línguas, ou seja, o Espírito Santo agora no Espírito, aquilo que aconteceu lá no passado, tocar nos lábios, agora o Espírito Santo estava transbordando em línguas. Entende isso? Pedro está explicando isso para eles. É exatamente o que o Joel profetizou. E Pedro está esclarecendo, porque era novo o ministério do Espírito, não era compreendido por eles. Então, quantos foram que receberam o dom do Espírito, que foram batizados? 120. Já não era mais só os 12, era 120. E dali só se multiplicou. E todos que receberem o dom do Espírito teve-se o direito de tornar-se filho de Deus, semelhante a Deus. Todos. Esse é o ministério do Espírito. Entende isto? As 12 tribos, ao se dividir, 10 se perderam. E você vê toda a Bíblia fazendo promessa que um dia viria alguém que juntaria novamente as 2 partes. As 2 testemunhas que Deus se refere também são as 12 tribos divididas, 10 para um lado e 2 para outro. Quando Jesus veio, derrubou a parede que separava um povo do outro, que trazia inimizade. Os samaritanos, como por exemplo, não se davam com os judeus. A parede foi caída, dos 2 povos, Deus fez um povo, unificou, e dentre esses, Deus dá deles essas habilidades, essa responsabilidade, esse ministério de testemunhar, correspondendo ao mesmo ministério que João Batista encerrou, o tempo da lei. Ele trouxe o batismo nas águas, mas ele trouxe a severidade, a penalidade dos que não se arrependiam. Não é diferente dos nossos dias. Do mesmo jeito, com uma grande diferença. Agora, o ministério foi escrito em nós, não em pedra, não nas leis. Aqui dentro de nós. E Jeremias tinha falado muito sobre isso, mas continuando aqui. Aí fala que agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não era só mais judeus. Todos. Homens, israelita, atentai essas minhas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Com quê? Com milagres,
prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vos mesmo sabeis. Muito bem. O que foi que Pedro disse aqui na frente? Que o que estava acontecendo com os discípulos, incluindo Pedro, era a profecia de Joel e mostrou, olha, o próprio Jesus passou por esse batismo. Veja, os prodígios descritos lá, se aconteceu nele. Agora, se nós formos para cá, só para vocês verem a grandiosidade desse ministério, Coríntios 1. Já? Coríntios 1? Primeiro aos Coríntios 1? Coríntios 1. Primeiro aos Coríntios 1. Primeiro aos Coríntios, verso 1. O 4 começa assim, ó. Eu sempre dou graça ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dado em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, rapaz, eu dou muito graça a Deus por ter dado essa oportunidade de graça para nós. Do que Paulo estava falando. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra, em todo entendimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós. Para aí, bora analisar. O que é que Atos disse? Que Cristo foi confirmado por Deus entre vós e se soube pelos sinais, pelos prodígios. Cristo andou com Deus e teve o controle da natureza e o céu era com ele. Esse mesmo benefício foi estendido para todos. Glória a Deus. Que receberam o dom do Espírito. E Paulo está enfatizando, dizendo, porque Deus nos enriqueceu em Cristo com todas as habilidades, as mesmas de Cristo, pois assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Revelação do Senhor. Ele vai se revelar, ele vai vir. Glória a Deus. Mas João Batista preparou o caminho para ele, nós preparamos o caminho para a segunda vida. Não tem como o Senhor Jesus voltar enquanto o povo estiver em ignorância. E não adianta se mudar o evangelho. Ou prega o evangelho do reino, ou se pregar outro, nada feito. Mas quem ele vai levantar? Ele vai, já levantou. E eu quero estar dentro desse negócio. Essa aqui que é a grande diferença. Eu tenho que saber quem eu sou. Agora, Deus vai fazer essa grandiosidade só com dois homens que viveram no passado, vai ressuscitar. Então eu fico aquém disto. Quer dizer, não tem nada a ver comigo, né? O problema é dos outros. Tá vendo que cilada? Sendo que Jesus disse, não, vocês vão agora, isso é 2000 anos atrás, agora vocês vão para Jerusalém. E fiquem lá até que do alto seja visto do poder. Com o poder se tornem minhas testemunhas. Aonde? Samaria, Judéia. Entende o negócio? Então, deixa eu ver se tem mais aqui. Paulo, ou Pedro, no caso, voltando lá para Atos, a partir do verso... Eu nem sei qual é o verso, né? Eu só sei que eu vou ler já aqui. Pedro, ao ser levantado, né? Começou a defender, esclarecer, e ele concluiu pregando o arrependimento para os seus irmãos. E aqui no verso... Eu coloquei aqui o verso... 32, 3, verso 2. Eu acho que era isso, né? Eu acho que o verso 32. Eu acho que é isso ainda, o capítulo 2, verso 32. Deduz que seja isso. Mas aqui, eis o caso. Ah, rapaz, entendi. Eu estou em Coríntios. Coríntios não tem mesmo, não? Em Atos. Em Atos, capítulo 2. Aí não tinha jeito mesmo de eu achar, não? Muito bem, o 32, né? Muito bem. Já assim está escrito. Este Jesus, Deus ressuscitou, dos que todos nós somos testemunha. O que Paulo estava dizendo? Não está vendo esse poder emanando de homem simples? Eu digo por quê. Isso é porque nós estamos testemunhando, somos testemunha de toda a veracidade do que ele disse, de quem é ele, porque ele prometeu para nós ser revestido do poder. E esse poder é o que está acabando de acontecer aqui.
Quer dizer, se eu não sou cheio do Espírito Santo, se eu não sou cheio desse poder dessa vida, eu não estou testemunhando, porque eu não estou mergulhado nele. Entende isso? Então isso é forte. Continua assim. Deixa eu ver aqui mais onde é que. Acho que é por aqui mesmo. E continua dizendo, vamos continuar assim. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós verdes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Pedro, está esclarecendo que essas passagens de Salmos a respeito do ministério de Davi era muito conhecida. Está esclarecendo que Davi tinha visto isso que aconteceu com Jesus, estava acontecendo ali. Até que ponham os teus inimigos por debaixo dos vossos pés, e esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Cristo, que vos crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo. Quando uma pessoa está em Cristo, ele assume a mesma autoridade de Cristo. Entende isso? Então, aí Pedro continua esclarecendo aqui, em Atos, a partir do verso 4, onde ele ressuscitou o... Na verdade, curou, né, o coxo, né? Curou de um índio. Então... 3. Exatamente. A vida que faltava nas pernas daquele homem, que emanou de Cristo através do Espírito que estava em Paulo, que é a mesma descrição, é muito similar a Isaías 35, que o Espírito ali entra. Então Paulo disse assim, que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que nos ressuscitou do nosso estado mortal, ou seja, nós não tínhamos força, nós não tínhamos capacidade, nós não tínhamos esse dom, nós não tínhamos essa habilidade. Mas quando nós somos batizados, o mesmo dom que Cristo utilizou, Paulo diz, porque Deus nos enriqueceu em Cristo com toda habilidade, de todos os dons, a ponto de nenhum dom em vocês faltar dos que teve em Cristo. Tudo que Cristo tem, você tem também. Isso não é pouca coisa, não. Aí nós tornamos testemunha. Entende isso? E o nosso ministério deve ser o mesmo, anunciar a respeito do reino de Deus. Quando Jesus começou, ele disse, é chegado até vós o reino de Deus, ou seja, vamos trazer a justiça do reino de Deus para nossas vidas hoje, porque nós representamos o reino, e avisar, esse reino que está em mim estará sobre toda a terra, meu companheiro. E eu te digo mais, arrependa, abandona teu erro, abandona a tua malícia, você está matando pessoas, você está destruindo pessoas, você está cooperando com o pecado, você não está matando só literalmente, a terra é maldita por causa de você. O reino de Deus está dentro de mim e a minha vida desabrochou. Os meus dons se assemelhou, eu estou igual a Cristo. Mas o que está acontecendo em mim vai acontecer sobre toda a terra. E tu é morador da terra, então se arrependa, porque o machado já está posto. Deus não vai tolerar esse comportamento, é isso? É a pregação do Evangelho, isso é testemunhar. Entende isso? É testemunhar o sucesso de homens ímpios. Eu tenho certeza, se eu tiver esse ministério, eu vou chegar e denunciar, olha, eu estou vendo o estrago, quantos males determinados grupos, determinada pessoa está fazendo aqui no reino, no teu reino, que eu como testemunha represento, eu estou aqui, eu sou testemunha ocular da maldade, eu denuncio esse indivíduo a Deus, esse grupo a Deus, Deus vai entrar com providência. Esse é o papel de testemunha. Agora, eu não posso, ou Deus não vai julgar, antes que venha primeiro a palavra do arrependimento, a palavra da salvação, foi o que João Batista fez. E esse mesmo ministério, esse mesmo Espírito, nos últimos dias vai ser derramado sobre todos os povos e aumentado a intensidade. Entende isso? Então você pode observar, sempre que tem o ministério de testemunha, você vê essa expressão descrita lá em Joel, fogo e glória, prodígio. Né? É a separação. Você quis a vida? Então seja limpo. Limpo de quê? Da perversidade dos demais. Para que você dê mais fruto ainda.
Por causa de não fazer isso, Joel disse, até minha figueira apodreceu. E nada acontece. Eles estão tomando pagode com vocês. Estão tomando gosto com vocês, incluindo a miséria, até os gafanhotos, os purgões e tudo mais. A minha vinha. Por quê? Jesus contou uma parábola sobre isso. Só aqui para nós concluirmos. Ô mestre, o senhor não plantou, não foi só a boa semente nessa vinha, nessa roça? Como explicar que agora tem a vinha boa, mas tem espinho, tem planta brava? Por que aconteceu isso? Quem foi que fez isso? Isso foi o inimigo. Mas como assim? É porque os homens dormiram. Os homens dormiram. Eu estou esperando que essa testemunha vai se receber com todo o poder lá no final e eu aqui. O diabo tem esse tempo todinho para planejar, executar e nós ficamos aqui. Não, é para nós desconstruir. Aonde nós chegarmos, tem que chegar ao reino de Deus. Com autoridade. O céu nos assiste. Eu tenho confiança no céu, o céu nos assiste. Eis aí eu vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, toda a força do mal, toda é toda. Não sabe, eu vos dei a chave do reino do céu. Não fica esperando que o céu tome iniciativa, não. Não, o céu está vendo o que ele vai determinar. Qual é a injustiça que ele vai denunciar para mim? Qual é o tamanho da fé dele? Tem um monte que está atrapalhando. Esse monte não é para estar aí. Então tira o monte é, tira aquilo assistir no mar. É verdade. Nós não temos dinheiro, nós não temos condições, ficamos aqui, tudo isso é prova de Deus. Rapaz, e falando do nome de Jesus, nós vamos se assemelhar àquela mesma descrição de Joel. Até minha figueira é a igreja. Jesus disse, eu sou a figueira verdadeira. Não respeitaram nem a igreja. Tem que acontecer conosco o que aconteceu no ministério de Davi, por exemplo, no ministério de Josué, no ministério de Samuel. Pegaram a arca da aliança, nem sei onde é que está, acho que está lá no capítulo 5 de Samuel, no capítulo 2. Pegaram a arca da aliança e começaram a fazer pagode, começaram a fazer, distrair, como é que eu digo, qual é a palavra correta? Distratar, né? Distratar. Porque ele sabia que os israelitas davam muito valor à arca da aliança. E começaram a fazer, trouxe lá para o tempo dos deuses. Daí a pouco começaram a aparecer caroços. Nem sei onde é que está, mas está na Bíblia, falando no ministério de Samuel. Começou a aparecer caroço. A Bíblia fala nos lugares secretos, ou seja, nas partes acessíveis. Rapaz, eu estou com um carocinho aqui. Mas isso é normal, né? Rapaz, eu também estou. Rapaz, também estou. Daqui a pouco começou a morrer gente. Rapaz, morreu fulano, morreu ciclano. Rapaz, será o que é? Rapaz, será que é castigo? Isso é nada, rapaz, isso é só coisa. E começou a aumentar, e eles se apertaram e ficaram. Rapaz, o que está acontecendo? Alguém disse, rapaz, eu vou dizer para você o que é. É que vocês trouxeram a arca da aliança. Enquanto você não devolver, entende? Aí eles correram. Quando eles entregaram a arca da aliança, cessou a praga. Vê se eles não vão respeitar. Eles vão temer. Nós temos que entender o seguinte, não é para nossa vaidade. Olha Tiago falando, se vocês pedirem alguma coisa e não receber, eu vou dizer para vocês por quê. Porque vocês pedem para gastar no vosso próprio deleite. Mas se é em causa do reino de Deus nós somos testemunho, não é para nos faltar dinheiro, não é para nos faltar habilidade, e não tem nada demasiadamente impossível. Tá? Parar o sol e parar a lua, segundo a ciência, é impossível, mas parou. Eu acredito na Bíblia. Sem falar em abrir o mar, coisas grandes para testemunha. Sem o poder do revestimento, não somos testemunha. Nós podemos até falar. E a Bíblia fala, a glória da segunda casa será maior do que da primeira casa. Isso. Não é isso? Isso está falando também das duas alianças, né? Toda a Bíblia fala, Hebreu fala que a glória da segunda aliança é superior. Superior. Exatamente, não é? Então é grandioso demais. Senhor Deus, diante da Tua palavra, Deus, desse assunto maravilhoso, essa profundidade, Pai. Pai, eu tenho certeza que nós estamos entendendo apenas um grão de areia. Pai, mas o que nós entendemos o suficiente para saber, meu Pai. A Tua justiça, meu Deus, para que seja implantada nesse mundo, para que o Teu reino possa ser uma realidade. Primeiramente, meu Deus, tem que ser anunciado aos quatro cantos da terra a respeito dessa tão grande salvação, a respeito do implantamento
quebrantamento do teu reino, para que dê oportunidade para que eles se arrependam. Sim, meu Pai. Senhor, se eles não quiserem se arrepender, meu Pai, e alguns, meu Pai, até debocham, meu Pai, tem para ele o fogo. Foi isso que João Batista diz: arrependei-vos, porque o machado está posto no pé da árvore. Se você não se arrepender, vocês vão ser cortados e vai ser queimado. Vocês não vão se livrar da ira futura. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós acreditamos, nos posicionamos como testemunha da nossa geração. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, para ser usado por Ti. Pai, eu já sei, meu Pai, que a nossa mente, por mais instruída que seja, nós não entendemos nada, mas não importa eu entender muito, eu apenas creio em Ti. Usa-me, porque a salvação se dá pela loucura da pregação, Senhor. Deus, nós estamos aqui, meu Deus. Nós vamos falar coisa que nós jamais faríamos. Nós vamos determinar coisa que nós jamais iria determinar. Irá acontecer coisa, Pai, como Joel disse, como Pedro disse, prodígio nos céus e na terra. Porque nós estamos começando a tocar nesse assunto, meu Deus. E é grandioso demais, meu Deus. O direito, a autoridade de mover-se o céu. A autoridade. Nós temos a chave do reino do céu. O que nós ligar na terra é ligado no céu. O que nós desligar na terra é desligado no céu. Pai, nós entendemos pela Tua palavra que o benefício é que a nossa natureza aflore todos os dons, todas as habilidades, que quando a Tua igreja for para o deserto, a terra vai responder com benefício, com muita produtividade. Pai, aquilo que irá acontecer lá tem que acontecer hoje em cada um de nós, na medida daquele que crê, meu Pai, porque aonde, meu Deus, uma pessoa crê, tem o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, meu Deus, essa pessoa foi batizada, essa pessoa, o seu dom tem que desabrochar, ele tem que ser bom, ele tem que ter autoridade, meu Pai. Ele tem autoridade sobre o mal, sobre o inferno, sobre as enfermidades, sobre a opressão, sobre a depressão. Ele sabe, meu Deus, tirar rocha de água, ele crê que pode abrir o mar, ele crê que a terra não pode negar seu fruto, meu Deus, porque quando Eliseu jogou o sal, ele estava dizendo assim: olha, para que vocês possam entender que eu represento o céu, porque o sal no seu natural faz é matar alguma semente que porventura estava pensando em brotar. Assim como Elias disse: eu vou provar que Deus é comigo, então o natural é secar uma lenha. Ele disse: bota água na lenha. O natural é colocar fertilizante, coloca sal nessa terra. Aleluia. E a terra teve que responder dando seu fruto. Aquela água que era amarga teve que tornar doce. Pai, isso tudo para nós entender. Agora é a nossa vez, Pai. Nós somos o sal da terra. Por quê, meu Pai? É apontando para Eliseu, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Quem não crê, quem não presta, quem está fazendo mal, porque a Tua palavra diz, porque Ele virá para destruir quem destruir a terra. Nós já começamos agora. O Senhor irá dar o golpe final, o juízo final, mas nós somos testemunha. Desde que o Senhor foi emergido ao céu, o Senhor disse: agora é a vez de vocês. Oh, glória, família. Obrigado. Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós cremos, nós assumimos. Aleluia. Que brote, meu Deus, do espírito, da natureza de cada um dos meus companheiros, meu Deus. Meu Deus, a falta, essa escassez, essa desonra não pode existir em nossas vidas. Nós amaldiçoamos ela, nós desligamos ela, nós não aceitamos ela, Pai, pela importância que nós nos tornamos para o Teu reino. Obrigado, Jesus. É verdade, Senhor. Senhor, continua nos revelando, é o que nós te pedimos, papai. E por fé, meu Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Jesus.